E aí galera, Renato Gonçalves aqui da RC Treinamento de Máquinas. Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do nosso curso de guindalte, tá bom? Então eu estou muito feliz e desde já eu dou muito as boas-vindas a cada um de vocês. Eu peço a máxima atenção possível a estas aulas. São aulas muito importantes. A gente vai estar falando sobre leis trabalhistas, vamos falar sobre leis de trânsito, tá bom? EPC, EPI, então um conteúdo muito bom. E o conteúdo inicial, que é aí de extrema relevância para você que vai estar começando o seu curso e logo mais vai estar exercendo aí a sua função de operador de guindalte. E antes de mais nada, galera, o nome guindalte é o nome certo, tá bom? Não é MOOC. MOOC é o nome da marca, tá bom? Então guindalte é o nome certo, caminhão guindalte, né? É porque já caiu no senso popular, na boca do povo, o nome caminhão MOOC, né? Vou fazer um curso de MOOC, né? Ah, Renato, é errado. Não é que seja errado, é só uma questão de falar o nome certo, né? O nome original. Porque quando a gente fala sobre o MOOC, é mais referido a uma marca do guindalte, né? Que traz o nome do criador realmente do guindalte, tá bom? Então MOOC se refere mais a uma marca específica. Então, sem mais delongas, vamos estar iniciando aí. Vou puxar o zoom aqui, viu, galera? Esse conteúdo é o mesmo da apostila de vocês, a gente vai estar lendo e relendo e comentando algumas coisas, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do nosso curso, sintam-se à vontade para estar chamando a gente no WhatsApp, tá ok? A gente vai esclarecer para vocês lá as suas dúvidas. Então, galera, como todo curso inicial, a gente sempre começa pelo conceito, pela conceituação, pelo que é. Mas, Renato, o que é de fato o MOOC? Vamos ver o que é o MOOC, né, galera? Conceito, vamos nós. Conceito. Guindalte é o conjunto mecânico instalado em caminhões e movido por circuito hidráulico cujo acionamento é obtido através de um sistema formado por tomada de força, cardan e bomba hidráulica. Então, de maneira bem simples, galera, isso é um guindalte. Ah, Renato, mas é só isso? E o que mais, Renato? Não é só isso. De maneira bem simples, bora lá. Um guindalte é basicamente constituído de braço e lança articulados, sapatas estabilizadoras e um sistema hidráulico. Contém ainda, galera, uma bomba hidráulica e acessórios opcionais dentro da necessidade de cada operação. E isso é interessante, tá bom? Tais como a gente vai ter a caçamba isoladora. Essa caçamba isoladora, para você ter uma noção, hoje quem trabalha na Enel, você vai ver aqueles MOOC e você vai ver ali aquela caçamba isoladora, né? Que de maneira bem simples é o cesto, tá bom? Aquele cesto. Eles são isolados. Por quê? Porque quem trabalha na Enel mexe com alta tensão, né? Média e alta tensão. Então, todo equipamento ele tem que seguir aí esses padrões de segurança, tá bom? Então, a gente vai ver aí esses acessórios conforme a necessidade da operação. Então, vai ter aí caçamba isolada, né? Caçamba isolada, uma lança suplementar metálica, vai ter aí sacapostos e garra pantográfica para movimentação de postes. Então, é aquela questão, para cada operação vai haver um implemento que vai ser facilmente adaptável no MOOC para exercer certos serviços, tá bom? Se trata do serviço com guindalte, né? Vários implementos podem ser ali adaptados, tá bom? A lança do MOOC para ser executado
conforme a necessidade do serviço, tá bom, galera? Então, de uma forma bem esquemática, a gente vai falar sobre como é constituído um guindauro. De uma maneira bem esquemática, bora lá, ó. A gente vai ter sistema hidráulico, a gente vai ter sistema de apoio, que são o sistema das sapatas estabilizadoras, tá bom? A gente vai ter sistema de movimentação de carga e a gente vai ter os controles. Então, de maneira bem específica, isso é o MOOC, tá bom? É esse implemento que é acoplado no caminhão, tá bom? Esse implemento que possui um sistema hidráulico, um sistema de apoio, um sistema aí todo especial de movimentação de carga e, de fato, os controles, que é por onde esse grande implemento ele pode ser operado. A gente vai estar falando sobre agora leis trabalhistas, que é de fato muito importante, viu, galera? Vou molhar um pouco a garganta. Deixa eu puxar o zoom aqui. Galera, quando a gente vai falar sobre leis trabalhistas, é importante vocês entenderem que a gente fala sobre normas, que é mais conhecida como NR, tá bom? Como NRs, que é a abreviação de norma regulamentadora. O que são essas normas, Renato? Quem que cria? Galera, o Ministério do Trabalho, tá bom? Então é o Ministério do Trabalho que cria essas normas que regulamentam tanto o patrão quanto o empregado. De uma maneira bem simples e bem ética se falando, né? Tanto o empregador quanto o empregado. Então são normas que regulamentam tanto aquele que contrata quanto o que é contratado. Então essas normas, o que elas fazem? Ah, só são burocracias? Não, galera. Isso daí, essas normas são para deixar o ambiente de trabalho mais seguro, são para deixar o ambiente de trabalho mais humano e evitar, claro, evitar incidentes e o fundamental, preservar a vida. Então, de maneira básica, isso é que a gente fala que é uma NR, tá bom? Então, vamos lá. Falando de NR, a gente vai começar aqui. Primeiro ponto. NR18. O que ela vai dizer? Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada em carteira de trabalho. O que essa norma está falando, galera? Está falando aí que todo o transporte de materiais ou pessoas, ele deve ser operado por um trabalhador qualificado, por um trabalhador preparado para exercer essa função. Tá bom, galera? É a primeira coisa que a norma diz. Ou seja, não pode ser operado por qualquer pessoa. E pelo contrário, e que essa função ela deverá ser anotada em carteira de trabalho, ou seja, alguém já também com experiência, tá bom? Então vamos aqui para a segunda. NR 18.14.2.1. Os operadores devem ter o ensino fundamental completo e devem receber qualificação e treinamento específico no equipamento com a carga horária mínima de 16 horas e atualização anual com carga horária mínima de 4 horas. Então, o que ela está dizendo aí? Ela está reforçando o que ela falou anteriormente e ela está dizendo acerca do treinamento, sobre a qualificação. Tá bom, galera? Está falando sobre a qualificação do equipamento ao qual o colaborador ele vai estar exercendo a função. Ela também vai falar sobre a carga horária mínima de 16 horas e que após um ano se faz necessário, galera, se faz necessário a renovação desse treinamento. Beleza? Não é muita coisa difícil, não é
nada tão burocrático. Show, vamos lá. Vamos falar aqui da NR11. NR11.1.5 vai dizer o seguinte: nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deve a receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Olha que bacana. Ah, Renato, é qualquer empresa que pode treinar? Não, não é qualquer empresa, não é qualquer treinamento, galera. A empresa, ela deve estar dentro das normas do Ministério do Trabalho, ela deve estar qualificada e preparada, porque ela irá habilitar os seus alunos, ela irá dar treinamento para que este possa então estar preparado, habilitado a exercer a sua função como operador de guindalto, tá bom, galera? Então, o que a NR vai dizer é exatamente isso. É necessário uma empresa qualificada para poder habilitar aí o operador de guindalto, para que ele possa exercer essa função de maneira qualificada, mais bem preparado. Então, é para isso que se faz necessário o treinamento. Vamos para cá. NR11 1.6. Vamos lá. Por parte. Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho, portarem o cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Então vamos lá. O que é que essa NR está nos falando? É bem simples. Ela está falando que, claro, o operador que possui, que exerce o trabalho nesse transporte de força motriz própria, galera, ele deve estar habilitado. Terminou seu treinamento, você deve andar com a sua carteirinha, não eu ia dizer com o seu certificado, mas o certificado é muito grande, não cabe no bolso. E sempre, galera, quando você entra numa empresa, a primeira coisa que a empresa pede lá nos requisitos, além dos seus dados, seus documentos, seu histórico, ela pede uma cópia do seu certificado, né? Porque ela pede aí uma cópia do seu certificado exatamente para quê? Para constar junto ao sistema dela, tá bom? Então você, meu caro operador, que terminou seu curso, vai andar aí com a sua carteirinha de operador já preparadinha, porque essa NR vai dizer que o operador ele não pode trabalhar, exercer a função sem o cartão de identificação, tá bom, galera? Geralmente as empresas vão usar o crachá, né, todo padronizado, todo bem direitinho, mas aí a CNR está falando da carteirinha, bem específica, tá bom, galera? Vamos aqui para esse outro ponto. O cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Olha só que interessante, e muitas pessoas não sabem, mas deixa eu tomar um gole d'água. Olha só interessante, poucas pessoas sabem que esse cartão ele tem validade de 1 ano, ou seja, melhor falando, quando eu falo cartão, eu falo tanto do certificado quanto da carteirinha, tá bom? Que vocês recebem os dois e os dois possuem as mesmas informações, os mesmos dados. Então, quando você termina o seu curso, que você recebe aí a sua certificação, ela só vai ter a duração de 1 ano. Após esse período, galera, o que acontece? O seu curso fica vencido, ele passa do prazo de validade. E agora, Renato? Então faz-se necessário uma nova revalidação, que a gente chama de reciclagem, tá bom? O tempo ele é bem menos reduzido, o treinamento que você vai ter que fazer de novo, ele não vai ser como o primeiro, já é tudo mais bem reduzido.
é bem mais rápido, tá bom? Ah, Renato, mas isso é só burocracia, isso é besteira, isso é aquilo, isso é coisa. Galera, isso a norma pede, a NR11 ela pede, por quê? Qual que é a intenção por trás disso? Proteger a vida dos colaboradores. Sempre é assim, galera. Por quê? Esse treinamento, em cima de treinamento anualmente, tá bom? Ela tem como medida preventiva para quê? Para que o profissional que já é habilitado, que já é experiente, ele esteja sempre qualificado e preparado para exercer a sua função. Então é para isso que serve, sempre é para prevenir aí a vida do colaborador e manter a segurança, tá bom, galera? Antigamente, bem antigamente, você o cartão de identificação aí, o certificado tinha validade de 5 anos, enfim, era até esquecido mais de 5 anos. Mas então o Ministério do Trabalho, na medida de prevenir aí acidentes, né, desde pequenos incidentes até acidentes fatais, ele veio com essa atualização, tá bom? Então o treinamento ele só vai ter a validade de 1 ano, seu certificado, seu curso após 1 ano tem que ser feita a revalidação, tá bom? Então essa é a norma que o Ministério do Trabalho estabeleceu e que é seguido rigorosamente, viu, galera? Rigorosamente. Se você for entrar em uma empresa e o seu curso tiver vencido, a primeira coisa que o RH, o técnico de segurança da empresa que vai lhe contratar, ela vai exigir é que você faça uma reciclagem do seu curso porque o mesmo se encontra vencido. Isso acontece também em muitas empresas, que às vezes você está trabalhando lá dentro, às vezes seu curso se vence e acontece da empresa pedir que você busque revalidar, fazer uma reciclagem com a empresa que você fez, tá bom? Então, basicamente, é sobre isso que trata. Galera, se ficar alguma dúvida, pode me chamar no Zap, tá bom? Vamos lá. Galera, a gente vai estar falando agora sobre lei de trânsito. Não é nada difícil, é algo bem tranquilo que todos nós já sabemos e que nada mais o que o Código Brasileiro de Trânsito vai estar falando aqui é sobre cada categoria, o que pode estar operando em cada categoria, tá bom? Operando não, dirigindo, tá bom? Vai estar falando de cada categoria e nisso aqui eu vou estar falando para vocês sobre a categoria que pode aí estar exercendo a função de operador de guinda alto, tá bom? Vamos lá? Primeiro, categoria A, condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Isso a gente já sabe que é o condutor de uma motocicleta, tá bom? Categoria B vai dizer o que? O condutor de um veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o do motorista. Então a gente sabe que essa categoria já é para carro de pequeno porte, que não exceda aí, porque a gente vai ver aquelas vans, né? Dependendo aí do peso, tá bom, galera? O motorista pode estar conduzindo um carro cujo peso não exceda 3.500 kg e nem ultrapasse a 8 lugares, tá bom? Excluindo aí o lugar do motorista. Então vamos lá. Ponto 3, categoria C. É muito difícil a gente ver hoje, né, galera? Vamos lá, categoria C, condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Então é isso aí que a categoria C do Código de Trânsito Brasileiro vai estar dizendo, que o condutor do veículo motorizado utilizado tanto para transporte de carga quanto transporte de pessoa,
cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg. E agora a categoria D. Galera, categoria D. Renato, eu quero fazer um curso de MOOC. Renato, eu estou fazendo um curso de MOOC. Dá certo com a categoria A? Não dá certo. Dá certo com a categoria B? Não dá certo. Dá certo com a categoria C? Não dá certo. Tem que ser a categoria D ou a E, galera. Isso por quê? Por questão do peso bruto do caminhão. Entendeu, galera? Tudo é questão do peso bruto do caminhão. Então, na categoria D, vamos lá, condutor do veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, olha só, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído do motorista. Então, se você é habilitado em categoria D, essa é a habilitação correta para você estar exercendo aí a sua profissão de operador de guindasto. E galera, é necessária habilitação, eu sei que vocês já sabem disso, mas é extremamente necessário, as empresas exigem ter habilitação. Nesse caso de caminhão MOOC, né, caminhão MOOC, nesse caso de caminhão guindasto, não existe, não tem condições de você estar trabalhando no guindasto sem habilitação. Por que, Renato? Porque você roda as rodovias federais, você roda por todo lugar, então tem fiscalização e você já viu como é que é. Então vamos lá, categoria E, condutor de combinação de veículos, em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 quilos, 1.000 quilogramas ou mais de peso bruto total, cuja lotação exceda 8 lugares. Redação dada pela Lei número 12.452 de 2011. Então, aquilo que a gente já sabe. Pode estar pegando bitrem, pode estar pegando caminhão que exceda a 6.000 quilos, a carroceria, pode estar pegando tudo. Mas principal, para o que nos interessa, para estar operando o caminhão guindasto, tem que ser categoria D, galera. Eu sei que vocês já sabem, mas faz parte, a gente está relembrando. Galera, a gente vai falar agora sobre a questão... Nós vamos falar agora sobre a questão dos EPIs, tá bom? Alguém de vocês sabe aí o que é EPI? Eu acredito que sabe. A maioria é rodada em obra. Vamos lá. EPI, galera. Vamos lá, galera. EPI, equipamento de proteção individual. Pronto. Somente isso. EPI, as siglas EPI significam equipamento de proteção individual. É um equipamento que traz aí por principal objetivo a proteção do trabalhador, tá bom? Vamos agora, essa ANR que fala disso daí, galera, é NR6, tá bom? Ela vai tratar diretamente sobre a questão dos EPIs. E não só EPI, mas também EPCs, que a gente vai falar logo logo. Mas vamos lá, as considerações. NR6.1. Para os fins de aplicação desta norma regulamentadora, NR, olha a sigla, NR, considera-se equipamento de proteção individual. Olha só, considera-se equipamento de proteção individual. Olha a sigla de novo, EPI. Vai considerar o quê? Todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de risco
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, de maneira simples, é exatamente isso que é um EPI. Então é isso aí, galera. EPI fala exatamente disso. É o equipamento que tende aí a proteger o trabalhador, tá bom? De possíveis riscos aí no campo de trabalho, tá bom? Então, isso que é o EPI. E quando a gente fala de EPI, galera, quando a gente vai falar de EPI, vamos lá. Porque para uma coisa que vocês têm que entender, para determinadas funções, há também determinados EPIs, tá bom? Mas aí, no caso de vocês que vão estar exercendo a função aí de operador de guinda alto, a gente vai estar falando dos EPIs, claro, né? A gente vai estar usando o fardamento reflexivo. Esse daqui não está reflexivo, mas é aquele que tem sempre algumas tarjas brilhantes, tá bom? A gente vai ter a bota. A gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter o protetor auricular, tá bom? A gente vai ter aqui, ó, outro tipo de protetor auricular, mas o de plug, tá ok? A gente vai ter aqui o capacete, tá ok? Vamos ter as luvas, que são fundamentais para o manuseio ali da cinta, na hora de estar na amarração da carga, tá ok? Protetores auriculares, galera, ele tem como proteger o que? A nossa audição, tá bom? As botas, claro que ela tende a proteger os nossos pés, tá bom? De prego, de pedras pontiagudas, enfim, uma série de eventuais coisas que podem vir aí a perfurar os nossos pés, tá bom? A gente vai ter os óculos, que tem aí como objetivo de proteger a nossa visão de poeiras, independente da função que você trabalhe, tá bom? Os óculos são EPIs fundamentais, assim como os capacetes, como a luva, como protetor ocular, tá bom, galera? São protetores fundamentais e muitíssimo importante, muitíssimo importante. A gente vai ter esse daqui para altura, a gente vai ter o colete, mas aqui já são outras áreas. Então, o que você, operador de guinda alto, vai estar usando, né, como de costume, bota, protetor auricular, capacete, vai ter a luva, vai ter o fardamento reflexivo e vai ter os óculos. Então vamos lá, ainda continua, tá bom? Continua aqui, ó, a NR. Vamos ver o que ela diz. Cabe ao empregado quanto ao EPI. Olha só, ela está falando sobre a nossa responsabilidade com os EPIs. A. Usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Ou seja, usar o EPI somente para a finalidade do trabalho. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, ou seja, galera, essa é a responsabilidade do trabalhador, tanto a conservação desse EPI, quanto a questão da guarda. Então, o colaborador ele é responsável pelo seu EPI, tanto na questão de preservar, quanto na responsabilidade de guardar ele, tá bom? A gente vai ver aqui C, comunicar ao empregador, aquele que empregou, tá bom? Ao patrão, ao RH da empresa destinada aí que cuida, que é responsável pelos EPIs, pela troca, pela manutenção, enfim. Comunicar o empregador quanto à alteração que o torne impróprio para uso. Então, o que essa NR está falando? Se o seu fardamento reflexivo está rasgado, tem que comunicar
o defeito, tá rasgado, tá velho, não tá mais funcionando, chegar no RH, o seu óculos de proteção tá arranhado, não tá dando para enxergar nada, chegue até ele e fale que ele está impróprio para uso. Ele não está mais funcionando para aquele objetivo. Como é que você vai enxergar com o óculos todo arranhado? Como é que você vai estar amarrando a carga? Como é que você vai estar puxando aí o cabo de aço, né? Entrelaçando ali, fazendo aí a amarração. Como é que você vai estar fazendo a amarração com a luva toda rasgada? Principalmente cabo de aço. Tá bom, galera? Principalmente cabo de aço. Então, qualquer alteração no seu EPI que torne impróprio para uso, deve comunicar ao responsável que vai estar fazendo a troca desse EPI. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Galera, a gente fala o que a gente tem que falar, é obrigação, é uma norma, mas a empresa sempre vai dar o treinamento para o empregado, tá bom? Para o colaborador acerca dos cuidados com o EPI. É tudo muito bem explicado. Então a empresa ela sempre explica tudo, sempre vai ter um regimento, sempre ela vai ter uma norma estabelecida em relação a isso daí. Então, quando a gente fala de EPI, basta que você entenda que o EPI é um equipamento de proteção individual que tem por objetivo guardar a sua segurança no seu ambiente de trabalho, e não só sua segurança, mas também sua saúde, galera. Então é fundamental o uso do seu EPI, é fundamental e muito importante o uso do seu EPI, tá bom? A gente vai agora pro EPC. Mas Renato, o que é o EPC, Renato? Eu não sei o que é o EPC. O que é? Galera, o que é o EPC? Vamos lá. Equipamento de proteção coletiva. A gente acabou de ver o EPI, equipamento de proteção individual. Agora a gente vai falar sobre o equipamento que tem como objetivo a proteção do coletivo. Ele não tem como a proteção só sua proteção, mas a proteção do coletivo, daqueles que trabalham ao seu redor, daqueles que trabalham tanto com você ou aqueles que te veem trabalhar, a galera que passa, tá ok? Então a gente vai estar falando sobre isso. Também é fundamental, tá bom? Quando a gente fala de EPC, a gente vai estar falando sobre dois itens. O primeiro, galera, que a gente vai estar falando é sobre o ambiente. O que é esse EPC e ambiente, Renato? O equipamento de proteção coletiva no ambiente. Vamos entender bem o que é isso? Vamos lá. O que é um equipamento de proteção coletiva? A gente vai ter cones de sinalização. Sim, ele é um equipamento de proteção coletiva. Galera, mas vamos entender isso. Bora lá? Vamos lá. Antes de qualquer operação, a primeira coisa, observem bem, preste atenção. Todo caminhão MUC, ele deve ter no mínimo 4 cones de sinalização. Ele deve carregar 4 cones de sinalização consigo, sempre. É sagrado, é lei, é regra. Você tem que ter 4 cones de sinalização consigo. Para quê? Renato, como é que eu vou usar? Vamos lá. Deverá ser colocado no mesmo raio de altura da lança. Galera, toda vez quando você for fazer aí a sua operação, você vai estacionar o MUC. Estacionou o seu caminhão MUC, olha só, MUC. Estacionou aí o guindato. Estacionou o guindato, colocou em neutro.
você não pode se esquecer das sapatas para calçar os pneus, tá bom? Porque você sabe, ou se você não sabe, vai saber agora. O caminhão muque, galera, quando a gente vai trabalhar com o guindauro, melhor falando, com o guindauro, o caminhão ele deve estar em neutro. Com o caminhão em neutro, a gente vai acionar a tomada de força do guindauro. Para quê? Para que aí o sistema hidráulico, tá bom? Para que a tomada de força, que o hidráulico, o braço, ele venha a funcionar. Mas o caminhão ele fica em neutro. Então, a primeira coisa antes de fazer a operação, antes de ligar a tomada de força para dar início ao serviço de içamento, né, de levantamento de carga, seja carregamento ou descarregamento, antes de qualquer coisa, estacionou o caminhão, a primeira coisa a ser tirado vão ser os 4 cones. Você vai ser colocado 2 cones na parte da frente do guindauro e 2 cones na parte de trás. Galera, ela deve ser colocada no mesmo raio de altura da lança. Não é que ele vai ser colocado na altura, mas a extensão que o braço alcança. Vamos supor que o caminhão, vamos supor que a gente vai ter aqui um exemplo aqui bem simples, ó. A gente vai ter um guindauro de 10 metros. Então, o meu raio, a minha extensão do meu guindauro é 10 metros. Então, eu vou colocar 2 cones na minha parte de trás, uns 10 metros à frente, tá bom? E a gente vai colocar aí os 10 metros na parte dianteira, parte de trás e parte de frente. Vai totalizar uns 20 metros de círculo no raio onde o guindauro está. Deixa eu ver aqui para mostrar aqui de maneira bem simples. Riscando é melhor. Galera, esse é o seu guindauro. Parece Bob Esponja, mas esse é o seu guindauro. Os cones, eles devem ser colocados no raio operacional do seu braço, aí de içamento, tá bom? Na lança. Então, de maneira simples, antes de qualquer operação, você vai colocar, vamos supor que esse raio seja aqui de 10 metros e 10 metros. Então, esse raio aqui fica todo isolado. Então, essa é a forma correta de se usar aí os cones de sinalização, tá bom? A gente fala que na questão de se ter 4 cones, mas se tiver mais cones, melhor ainda. Mas de início, no mínimo 4 cones, sinalizando aí a traseira do guindauro e também a parte dianteira, fazendo o isolamento de toda essa área, tá bom? Então, a lança toda esticada, nesse exemplo que eu dei para vocês, se aí a gente tem uma extensão de 10 metros, a gente vai isolar tanto a parte dianteira quanto a parte traseira, a gente vai ter uns 20 metros de círculo, né? Para que serve? De repente você está fazendo um serviço, galera, numa via pública, tá bom? Então, numa via pública e movimentada. Quando a gente dá essa distância, quem vem, ele vai avistar os cones e vai aí reduzir a aceleração e assim evitar acidentes, tá bom? Então é muito importante, não se esqueçam. Sinalizem a área precisa estar sinalizada. É uma responsabilidade nossa. Para quê? Para não colocarmos a vida de outras pessoas em perigo. Então, se você fizer o certo, se a gente trabalhar fazendo o correto, se de repente chegar a acontecer algum incidente, você, meu caro operador, não vai ser o culpado, tá bom? Não vai ser aí o negligente que faltou com imperícia, né? Faltou com cuidado na operação, tá bom?
Então a gente vai ter como EPC, quem lembra o que é EPC? Equipamento de Proteção Coletiva. A gente vai ter, galera, os cavaletes de sinalização. O interessante é que cada equipamento desse ele tem uma função, que é muito bacana isso daí, tem uma diferenciação. Às vezes a gente só vê quando tem um guindaste trabalhando, ou uma reta escavadeira, ou uma escavadeira que isolam a área, a gente só vê aquilo e pelo fato de não ter um treinamento a gente não sabe para que serve. Mas cada um exerce uma função muitíssimo importante. Tá molhando a garganta. Então vamos lá. Esse daqui, eu sei que você sabe que é um cavalete, mas esse não é apenas um cavalete, ele é um cavalete de sinalização, tá bom, galera? A sinalização deverá ser colocada a pelo menos 30 metros do local interditado. Olha só. Por que, Renato, essa distância? Galera, essa distância ela serve para quê? Para que outras pessoas, né, deem tempo de resposta. Vamos supor, você tem 30 metros de distância, você interdita a área lá, coloca os cavaletes bonitinho, tá bom? Não havia movimentada, aquilo que eu falei anteriormente. Então, dá aí um tempo. De repente o cara tá no celular, o cara não viu. De repente ele freia em cima e chega a bater até em um cavalete. Então há uma certa distância que essa distância ela vai fazer com que não haja um acidente. Então essa sinalização ela deve ser colocada numa distância de pelo menos 30 metros do local interditado. Tá bom, galera? E é uma sinalização, ela já serve para sinalizar para outros que ali está havendo alguma coisa, ali pode estar havendo uma obra, ali pode estar havendo alguma coisa está acontecendo. Então esse equipamento ele serve para sinalizar, para mostrar para outras pessoas que aquela área está isolada, tá bom? Então vamos lá, qualquer sinalização em via pública deve ser no mínimo 30 metros de distância do local interditado. Aquilo que eu havia falado antes, tá bom? Qualquer sinalização, pode ser o cone, pode ser o cavalete, ela tem essa distância mínima do local ser uma distância mínima do local, tá bom? Interditado, para quê? Sinalizando que ali tem pessoas trabalhando e que para quem está vendo, a pessoa vai reduzir a velocidade e vai mudar a rota, impedindo que se aconteça algum acidente. Então, galera, é exatamente para isso que serve os nossos equipamentos de sinalização, tá bom? Então vamos lá para outro equipamento de sinalização. A gente tem as bandeirinhas de sinalização, tá ok? Vamos lá. Em vias públicas deverá notificar os ocupantes de via pública ou privada. Como é que essa notificação acontece? Vamos supor que vocês estão em uma obra, está havendo uma obra em uma via pública, uma via muito movimentada, onde há o trânsito de caminhões basculantes, há o trânsito aí de guindaltos, né, bem carregados. Então há o fluxo constante, tanto do trânsito em via pública, quanto dos equipamentos nessa obra. E vamos supor que essa via pública ela seja uma via bem movimentada, em aí a velocidade mínima aí seja 80 a 100 km, 80 a 100 km. Então, qual é a medida preventiva que essa empresa vai estar utilizando? E vai ser exatamente as bandeiras de sinalização, galera, tá bom? Então, essas bandeirinhas, elas têm por objetivo sinalizar, né? Sinalizar seja quem for que esteja vindo na via, ao ver as bandeirinhas, ela vai estar sinalizando que há um fluxo
lá na frente, que é a obra. Que esse condutor, ele esteja atento, que ele tenha atenção, tá bom? Muitas vezes essas bandeirinhas podem estar dentro de cones ou até mesmo um empregado com a bandeirinha sinalizando, tá bom? Né? O colaborador sinalizando com a bandeirinha. Agora, ela tem uma distância mínima, no mínimo, galera, a distância que ela pode estar mínima, no mínimo de 200 a 500 metros do local que está sendo interditado, tá bom? Para que isso, Renato? Para que tanta distância? Para dar uma resposta, né? Se de repente o cara está distraído, não percebeu, então tem-se uma distância para frear, para reduzir a aceleração, tá bom? Então, essa distância é até preventiva, né? Para resguardar a vida daqueles que estão transitando nessa via, né? Quem trabalha em obras sabe que é bem turbulento, né? Então, essas bandeirinhas de sinalização, elas servem para isso. Para estar sinalizando. Vamos lá. Fita zebrada. Essa é conhecida, tá bom, galera? A fita zebrada é muito conhecida. Impede que os pedestres passem, isolando o trânsito de pedestres. Agora, sabe o que é interessante? A gente viu o cone, a gente viu os cavaletes de sinalização, a gente viu a bandeirinha. Cada um tem um objetivo, bem específica, né? Ela tem aí a sua função. Agora, a fita zebrada é bem interessante para você, meu caro operador de guinda alto. Qual, Renato? Se de repente você está ali na sua operação, aí você coloca os seus 4 cones, 5, 6, pode ter até 10 cones, você isole todo o perímetro onde você vai estar fazendo aí o serviço de içamento, né? Vai estar carregando ou descarregando. E nesse local onde você está, é uma via onde transita pedestres, né? A galera passa e vai e volta, só que o cone está lá, sinalizado, né? O cone está lá, interditando o seu local de operação. Acontece que sempre vai ter um ou mais de um que vai furar o bloqueio. Sempre vai ter um pedestre curioso que ele vai aí tá passando entre os cones. Sempre vai ter um pedestre ou um curioso que ele não vai respeitar o isolamento que você fez com os cones. E ele vai estar quebrando, né, furando o seu isolamento e muitas vezes até passando por debaixo da lança, passando por debaixo do içamento. Você no meio da operação e ele vai acabar furando o isolamento, seja ele de cone, seja ele de cavalete, seja de sinalização de bandeirinha, enfim. E o que é mais utilizado por nós, é claro, vai ser aí os cones, tá ok? Então, para que serve a fita zebrada? Ela é bem bacana porque quando ela é colocada isolando ali todo o raio de operação do caminhão guinda alto, ela impede com que o pedestre ele fure essa área de operação. Então ela é bem bacana. Por quê, galera? Nós que trabalhamos com guinda alto, né? Você, meu caro operador, que vai trabalhar com guinda alto, o guinda alto ele trabalha com içamento, movimento de carga em altura. Ele tanto trabalha carregando o caminhão quanto descarregando o caminhão com a carga. Muitas vezes a carga, vai haver carga perigosa, carga pesada, carga leve, mas todas são perigosas, tá bom? Então, quando você, meu caro operador de guinda alto, estiver trabalhando com içamento, a fita zebrada é excelente, porque quando nós isolamos todo o perímetro de operação,
Isso impede com que o pedestre ele fure o nosso bloqueio, ele fure ali a nossa área onde foi interditada para que a gente opere com segurança, tá bom? E sem oferecer risco. Então a fita zebrada ela é muito bacana por conta disso, porque ela impede o bloqueio ali, melhor falando, ela impede com que os curiosos passem o nosso bloqueio para estar ali padecendo risco, né? Porque isso acontece muito, galera. Isso acontece, e nunca se esqueçam. Uma das coisas que eu sempre digo para todos os meus alunos, sejam de reto, seja de escavadeira, seja de guindalto, eu digo isso para vocês. Não espere técnico de segurança, não espere o engenheiro, não espere ninguém, galera. Você é operador de guindalto, isso, você. É você que deve fazer a sua segurança e a segurança daqueles que estão ao redor da operação. Não permita, preste atenção, não permita ninguém no seu raio de operação. Não permita. Aonde a sua lança, aonde a lança do guindalto ela alcançar naquele raio, não permita que ninguém esteja nessa proximidade. Isole aos arredores do guindalto. Para que isso, Renato? Porque você é um profissional e profissional tem peso, é treinado, recebe treinamento. Então, para quê? Para exatamente usar dos seus conhecimentos para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Então, não espere técnico de segurança, não espere engenheiro de segurança. Você mesmo faça a sua segurança e também faça a dos demais. Se comunique, fale, tá bom, galera? Então, a fita zebrada ela é muito importante, ela é muito bacana para nós operadores de guindalto. Terminou aqui, Renato? Não. A gente vai falar dos batedores. Todavia, existe um limite de quilometragem. Você vai ver uma via com o limite máximo de velocidade 80 km por hora. Se ela tem um limite máximo, ela também vai ter um limite mínimo, que é 50%, tá bom? Que é metade. Então, se eu tenho uma via com 80 km por hora, eu não posso ultrapassar isso, esse é o meu limite máximo. Então eu vou ter aí um limite mínimo de 40 km por hora, ou seja, eu não posso parar de 40, eu não posso andar menos que 40 km por hora. Então, Renato, não estou entendendo. Galera, esse exemplo que eu dei, desses caminhões levando aquelas hélices gigantescas, eles andam, a maioria, com a velocidade reduzida, né, uma velocidade abaixo da via. Quando não é esse fator, preste atenção, quando não é o fator da velocidade ser menor do que a da via, é o fator do tamanho da carga, tá bom, galera? Outro exemplo que eu vou te dar aqui, quem já viu o caminhão MUC, às vezes não só o caminhão MUC, mas caminhão que também faz transporte, daquelas caixas, daquelas cisternas bem largas que ultrapassam a carroceria do caminhão. Nesses casos também se faz necessário dos carros batedores. Por quê? Não é pela questão só da velocidade da via, do carro estar abaixo da velocidade, mas é principalmente pelo tamanho da carga, que ela pode ser tanto em largura, ser mais larga do que o caminhão, tá bom? Do que a carroceria. Então, se faz necessário o batedor atrás. O batedor vai ter ou o giroflex ou a bandeirinha. Então, sinalizando, né? Sinalizando que à frente vai aí um caminhão transportando uma carga perigosa. Por que perigosa? Porque se a gente tem uma carga que ultrapassa a carroceria do caminhão, ela também vai ultrapassar
a faixa em que o caminhão está inserido. E se ela ultrapassa a faixa, o tamanho dela, se ela ultrapassa a carroceria, ela ultrapassa também a faixa. Então isso oferece um risco aos carros da outra faixa. Estão dando para entender? Vamos aqui, vamos para o exemplo. Eu gosto de usar exemplo. Então, pessoal, vou explicar para vocês. Olha só, a gente tem duas vias, mão dupla, tá bom? Essa faixa é indo, essa faixa é voltando. E eu vou ter aqui um caminhão que vai ter uma carga maior do que a minha carroceria. E isso acaba aqui também sendo maior do que a faixa que eu estou inserido. Isso é um exemplo para vocês entenderem. O que acontece? Que essa minha carga, como ela está passando da largura ali da via que eu estou inserido, né, da minha mão, ela vai oferecer um risco para quem está vindo daqui, ó. Então é por isso que se faz necessário, os batedores de lado. Geralmente sempre vai um na frente e outro atrás. Então é para isso que se faz necessário os carros batedores. Tá bom, galera? Quando que eu posso acionar, né, essa empresa, né? Exatamente quando se anda abaixo da velocidade da via e quando a sua carga ela está de fato irregular. Irregular em que sentido, Renato? É quando ela passa do tamanho da carroceria, quando ela está muito, seja mais larga que a minha carroceria ou mais comprida. Isso já de fato já oferece risco a qualquer motorista que transite na mesma via que você. Então, se faz necessário aí o carro batedor, tá bom, galera? Porque todo mundo sabe, mas eu vou repetir isso aqui. Eu não posso andar numa velocidade mais baixa do que a permitida. Se eu tenho uma via de 100 km, aqui como no exemplo, eu tenho uma via de 100 km, a velocidade mínima que eu posso estar transitando é 50%. Então, no mínimo, eu não posso passar de 50 km por hora. Se eu andar abaixo de 50 km por hora, o que pode acontecer? Vir um carro atrás de mim e bater em mim. Por quê? Porque ele está transitando na velocidade permitida, mas eu estou abaixo. Tá bom, galera? Então, daí é importante. É um conteúdo bacana. Espero que vocês tenham entendido isso daí. Só para revisar. Então, o carro batedor se faz necessário quando a minha carga, quando a carga que eu estou levando, ela excede o tamanho, né, o padrão, ou ela é mais larga que a minha carroceria e oferece risco aos outros motoristas, ou ela é mais larga, ou então ela é mais comprida, tá bom? Então, faz necessário aí o auxílio dos batedores, tanto na frente como atrás, fazendo aí essa segurança, essa prevenção, tá bom? Então, galera, esses são os equipamentos de proteção coletiva, como vocês puderam ver. Eles servem para a proteção tanto nossa quanto do coletivo, de todos aqueles que estão no ambiente, tá bom? Então é muito importante. Nunca se esqueça dessas questões principais. Você sempre tem que andar com os 4 cones no seu caminhão, tá bom? A questão da sinalização em todo o raio de operação, todo lugar ali que a lança alcança, para evitar o fluxo de pessoas por perto, tá bom? E as demais, tá bom? A fita zebrada, o uso, né, das bandeirinhas, mas a bandeirinha é mais em outras ocasiões mais específicas. Mas o que se encaixa para você, meu caro operador de guinda alto, é principalmente os cones que não podem faltar no seu guinda alto e a fita zebrada, tá bom? Isso é principal. É um equipamento de proteção coletiva que não pode faltar
aí no seu guindaldo. Então, quando a gente fala de proteção coletiva, nós já falamos sobre os equipamentos ali que são usados no ambiente. Agora a gente vai falar sobre as que são usadas no próprio equipamento, tá bom? E quando é bem simples, bem rápido, tá bom? A gente já está terminando essa primeira aula. Então, quando eu falo sobre o equipamento de proteção coletiva, o que é, galera? Farol. Para que o farol nos serve? Farol, primeiramente de tudo, é obrigatório ligado em todo o trajeto ou durante a operação. Então, não desligue o seu farol, seja no trajeto ou seja em operação. Para que serve, Renato? Tá de dia, para que serve? Para deixar alerta. Para deixar alerta qualquer um que vê, além da sua sinalização, que o caminhão está em funcionamento, né, em operação. Então, para isso que serve, é muitíssimo importante, não só transitando na via, mas também em operação. A gente vai ter também, aqui, ó, as carrocerias devem ser sinalizadas de acordo com o CTB, que são esses adesivos aí reflexivos, tá bom? Que são colocados nas carrocerias, que servem também como sinalização durante aí a condução nas vias, tá bom? A gente vai ter, galera, pisca-alerta. A gente vai ter o pisca-alerta. Esse deve ser ligado principalmente na operação. Então, se você vai fazer a operação com guindaldo, primeira coisa, qual é a primeira coisa? Isolar todo o perímetro que você vai trabalhar. Isole ele. A primeira coisa a se fazer: estacione o caminhão, puxe o freio de mão, calce as rodas do caminhão, isole todo o perímetro onde você vai estar operando, deixe o farol ligado e o pisca-alerta. Não se esqueça do pisca-alerta. Deixe ligado, sinalizando sempre, tá? A gente vai ter outro item aí obrigatório, tá bom? No seu guindaldo, a buzina, tá bom? Para que a buzina? Para estar alertando na condução do veículo. Outra coisa também interessante, galera, que eu sempre falo isso nas minhas aulas presenciais. O que você precisa entender? A buzina, ela é um equipamento de proteção, tá bom? Ela é obrigatória, e de maneira nenhuma ela deve ser usada, galera, como objeto para brincadeiras, né? O que acontece? Às vezes o operador ou o motorista, ele no seu equipamento, seja numa empilhadeira, seja numa retro, seja em qualquer equipamento, às vezes ele usa a buzina para dar susto nos outros colaboradores, ele usa a buzina para brincadeira. Em hipótese alguma, galera, a buzina não serve para brincadeira, ela não é um equipamento de brincadeira, ela é um equipamento de segurança que deve para alertar quando você estiver em uma condução, tá bom? Ela serve para alertar se está acontecendo alguma coisa anormal. Então, quando você acionar a buzina, que todos ao seu redor, os que trabalham com você, que eles não, que eles entendam que alguma coisa está acontecendo, que alguma medida tem que ser tomada. Tá entendendo? Ela, quando você buzina, é como um item de prevenção. Você está buzinando para prevenir alguma coisa. Então nunca usem a buzina como brincadeira. Tá bom, galera? Isso é fundamental, isso é muito importante. Olha só, um item também fundamental que não pode faltar para quem é operador de guindaldo. Esse não pode faltar mesmo. Eu falei, toda vez quando a gente vai fazer a operação no MUC, estaciona o caminhão no melhor local para a operação, tá bom? Sempre na proximidade da carga. Estacionou, isola a área, deixa o pisca-alerta ligado, deixa o farol ligado, isola todo o perímetro, seja com cone, seja com fita zebrada,
Calça, estacionou o caminhão, calça. Na hora que você descer para isolar a área, você vai fazer, sabe o que? Você vai calçar os pneus. Já deixa os pneus calçados. Olha só. Esse daqui, galera, são calços para as rodas. Por que, Renato, calços para as rodas? Galera, eu falei isso no começo da aula e vou falar de novo. Os calços são importantes porque o muque, né? Não é o muque, o guindalto, o guindalto trabalha em neutro. Ele trabalha em neutro. Então você está ali fazendo o içamento da carga, fazendo a movimentação com uma carga que é pesada. O que pode acontecer? Se você não travar as rodas, se você não calçar as rodas, pode ocorrer ali no meio da operação o muque ele descer, o guindalto ele descer, tá bom? Então acontece muito do guindalto. Pode acontecer esse tipo de acidente com o guindalto. E por um simples cuidado que foi negligenciado. Então, leve sempre consigo um calço para as rodas, tá bom? Leve sempre, trave as rodas antes da operação. Isole o perímetro, trave as rodas, isso é fundamental para prevenir acidentes. Assim você cuida da sua vida, protegendo-a, prevenindo-a e também a de todos que estão ali envolvidos na operação, até desde aqueles que passam ao seu redor, tá bom? Então, fiquem atentos, esses são equipamentos que não podem faltar jamais. Então, próxima aula a gente vai estar falando sobre riscos ambientais, isso são muito importantes. Então, a nossa primeira aula se encerra aqui, galera. A gente falou sobre lei trabalhista, a gente falou sobre leis de trânsito, falamos sobre EPI, falamos sobre EPC. Então, revejam e revejam essas aulas. Se tiverem dúvida, me chamem no WhatsApp. Mas não deixem de perguntar, tá ok? Então, o conteúdo que nós temos sobre esses assuntos da NR6, tá bom? Isso que eu trouxe para vocês sobre a NR18, sobre a NR11. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, que eu vou estar pronto para atender todos vocês. A gente vai estar encerrando por aqui a nossa aula. Vejam e revejam quantas vezes forem preciso, tá bom, galera? E eu fico por aqui. Muito agradecido pela atenção de cada um de vocês. Tamo junto. RC Treinamento na área. Fiquem todos com Deus. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês, viu, galera? Tamo junto. RC Treinamento em mais um treinamento. Valeu, galera.